Tá faltando. Bom dia, Rafaela, tudo bem? É só você que vai entrar na chamada, a Eduarda também vai entrar, a Naidelaine. Bom dia, Bárbara. Nós estamos aqui já. Vamos fazer tudo pelo mesmo link. Tá bom, obrigada. Só estou me esperando. Já entrou todo mundo, gente? Ainda não, professor. Falta o Guilherme. A gente tá mandando mensagem para ele. Tá, vamos começar sem o Guilherme mesmo. Bom dia, meninas. Eu sou a professora Bárbara. Eu sou nutricionista e eu faço parte da equipe de não médicos, do curso de medicina da UFR. A gente tem o módulo de interação comunitária, nesse caso é o 4, que os meninos estão no quarto semestre, e eles estão trabalhando a questão das políticas de populações vulneráveis. Então, enquanto estamos com vocês, nós temos outros grupos trabalhando o pessoal do campo, das pessoas privadas de liberdade e da saúde indígena, tá? Então, é um prazer enorme estar com vocês, assim, a disponibilidade, muito bacana ter 3 profissionais para conversar com a gente. Às vezes é um pouquinho difícil, né, a gente fazer essa intermediação, mas a gente já recebeu o convite de conhecer, né, o Centro Pop, eu achei muito bacana. Já expliquei que a gente não tem agora data no nosso cronograma, que está bem apertadinho, mas que sabendo desse convite, a gente vai, então, dar um jeitinho de estar com vocês, conhecer o trabalho de vocês de perto. Então, desde já, eu agradeço a presença de vocês, a disponibilidade, e eu vou ficar mais como ouvinte, porque os meninos é que vão conduzir, tá? E aí, se acontecer alguma coisa, né, os meninos às vezes demorarem um pouquinho, tudo faz parte da vida, tá? Tudo faz parte aí, é a primeira vez deles fazendo um talk show, mas os meninos são bem. Eu falo os meninos, só temos uma menina, tá? Mas é porque a gente aprende no português que falou meninos, inclui todo mundo. E aí é a primeira vez que eles estão fazendo talk show, mas eles foram bem dedicados, estudaram, tá? Então, se tiver alguma coisa aí desalinhada, eu sei que vocês vão conseguir alinhar aí junto com a gente, tá bom? Muito obrigada. Bom dia a todo mundo que está aqui presente, os ouvintes, para a Camila, para a Rafael, para Eduarda e para a Naidilane. Bom, hoje eu vou ser o mediador, como a professora Bárbara falou, então vou basicamente começar e terminar. Quem vai falar mais vai ser os outros entrevistadores, que vão ser aqueles que vão realizar as perguntas efetivamente. E, bom, a gente vai falar um pouco sobre população em situação de rua, né? Como a professora Bárbara falou. A gente teve contato com a lei PNTC, de população de rua, que basicamente é a lei que vai falar sobre políticas públicas, né, para trabalho digno e cidadania para essa população que acabou sendo negligenciada por muito tempo.
É interessante que a lei, a gente olha que ela é de 2024, então acaba sendo algo bem recente, algo que surgiu recentemente e que acaba trazendo, né, diversos princípios, por causa que alguns dos princípios dela são respeito à dignidade das pessoas humanas, valorização e respeito à vida e à cidadania, estabelecimento de condições de trabalho decente e basicamente tudo, questão de moradia, questão de educação, autonomia financeira, tudo isso acaba sendo abarcado nessa lei. E ela também tem diversos objetivos, que inclui a oferta de condições de autonomia financeira, enfrentamento da pobreza, fomento de ações ao enfrentamento do preconceito, que a gente sabe que é algo que é muito estigmatizado. Então, essa lei basicamente auxilia muito essa população em situação de rua, e para isso a gente sabe que a gente tem o Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, e basicamente ele oferta esses serviços de assistência social para diversas populações, entre elas a população de rua. E um desses programas é justamente o Centro Pop, que é um trabalho que eu particularmente não conhecia e que eu gostei muito de conhecer. Eu acho um trabalho muito bonito. Dá para ver lá no documentário, né, que o pessoal que é auxiliado, né, os meninos, eles agradecem muito isso. Até chegam a falar, em primeiro lugar Deus, em segundo lugar o Centro Pop. Você vê que realmente é um trabalho muito importante que ajuda muito isso. Eu gostaria que vocês, então, se apresentassem brevemente. Pode ser as três aí. Bom dia a todos. Eu sou a Maidelane, estou como coordenadora aqui do Centro Pop. Vai fazer 2 anos que eu estou de coordenadora aqui. Eu estive trabalhando aqui também como técnica, então, assim, as meninas hoje é técnica aqui do Centro Pop. Eu trabalhei quase 2 anos também por técnica, depois eu saí daqui que eu fiquei um pouco doente, e agora retornei como coordenadora. Sou formada em psicologia também, e é isso, nosso trabalho é um trabalho formiguinha, mas é um trabalho muito bom. E a gente fica muito contente quando os meninos reconhecem que a gente tem feito aquilo por eles mesmo. Pode ir. Eu sou a Rafaela, também sou psicóloga, e a gente está aqui como técnica mesmo, para poder fazer esse serviço no Centro Pop. Sou Eduarda, sou psicóloga também. Eu e a Rafaela somos formados pela Universidade Federal de Rondonópolis e agora a gente faz parte da equipe técnica. Vocês estão conseguindo escutar a gente tranquilo? Aham, deu para escutar bem. Então a gente vai passar já para as perguntas, e a gente basicamente fez a estrutura para algumas perguntas, e aqui nesse começo a gente quer mais conhecer um pouco mais, dar uma introdução, ter um pouco do contexto do Centro Pop. E aí, para fazer essas perguntas, eu convido o Gustavo. Oi, bom dia. Meu nome é Gustavo, eu sou acadêmico aqui da Universidade de Medicina e eu queria começar com algumas perguntas de introdução, mais contextuais, assim, sobre o trabalho de vocês. Então, para uma primeira pergunta, vocês todos mencionaram que são psicólogas, né? E daí eu gostaria de saber, tipo assim, qual que é o trabalho do psicólogo em relação a essa população de rua, né? E daí vocês poderiam também falar um pouquinho mais do time de vocês, como que a formação profissional de cada um e o que que eles fazem. Então, o trabalho aqui no Centro Pop, do psicólogo, junto à população em situação de rua, ele está vinculado mais ao acolhimento, à escuta qualificada e à construção de vínculos com a equipe, né? Considerando a complexidade do fenômeno que é estar em situação de rua. Nós atuamos na promoção da saúde mental quanto à defesa dos direitos, articulando intervenções individuais e coletivas. Aqui a gente integra uma equipe multiprofissional com assistentes sociais, pedagogos, orientador social. E cada membro desempenha uma função essencial aqui, né, para que a gente possa ofertar esse trabalho para os meninos. Certinho. E vocês... Seu microfone está desligado. Opa. Perdão. E vocês podem, então, falar sobre como que seria o papel do Centro Pop, então, na promoção do cuidado em saúde? Então, o Centro Pop ele é uma unidade, né, que faz parte da assistência social de média complexidade, e ela é destinada a esse atendimento
especializado à população em situação de rua. E, no caso, a gente não oferta o serviço de abrigo aqui na unidade. Então, mas se trata de um espaço que é mais de referências para a convivência entre eles, para o fortalecimento de vínculos, principalmente para o acesso, né, aos direitos, às políticas públicas. Então, nosso papel, enquanto setor pop, é principalmente garantir o serviço de proteção social, orientação, encaminhamento, né, para a rede. A gente trabalha bastante com a emissão de documentos, então dá esse suporte para a emissão de documentos, aqueles acessos à alimentação também, no espaço, tem os locais específicos para higiene, tem os grupos também para pensando na construção dos vínculos, mas também de projetos de vida. E o Centro Pop, ele trabalha bastante na articulação com outras políticas públicas, então, com a saúde, educação, moradia, trabalho. E acaba sendo redução de danos, né? Eles vindo para dentro da unidade e passando o dia aqui com a gente. Mas funcionando das 7 às 11, das 1 às 5, nesse período eles têm para dentro da unidade, né? Fazer essas atividades que as meninas acabou de falar. Então, acaba sendo redução de danos também. Bem legal. Então é um trabalho assim muito multissetorial, né? Vocês trabalham com vários setores da sociedade, de vários aspectos auxiliando esse grupo, né? E daí eu também gostaria de saber então qual que seria de onde provém o financiamento do grupo. Gustavo, né? Gustavo, Sim. deixa eu só tirar uma dúvida. As perguntas vão ser feitas depois, se surgir, porque eu vi que o Guilherme levantou a mão, não sei se foi sem querer. Eu não vi, perdão. Guilherme, Eu acredito que foi sem querer o Guilherme, por causa que levantou e baixou. Então tá. Então, na verdade, eu tinha uma dúvida em relação a essa questão da saúde sobre o processo de encaminhamento. No documentário que vocês passaram, diz lá que vocês são capazes de fazer esse encaminhamento para outros serviços do sistema. E aí e também tem um médico, né, que é capaz de fazer esses encaminhamentos. Aí a minha dúvida é, como é que vocês delimitam os encaminhamentos que são feitos para vocês, por vocês, dentro do contexto da saúde, e o encaminhamento que o médico faz dentro desse contexto da saúde também? Então, primeiro, eles precisam passar pelo médico, seja aqui dentro da unidade, seja dentro de um postinho de saúde. Então, quando passa dentro da unidade, os encaminhamentos para especialidades ou realização de exames, a gente fica responsável de fazer o agendamento, de avisar quando sair o horário, ou quando levar para fazer o exame na unidade. Isso, a gente leva, a gente busca, então a gente fica responsável nessa questão. Quando seja no postinho de saúde e aqui dentro. Responde sua pergunta, Guilherme. E aí o médico, para referenciar para o serviço, tem que ser o médico. Isso, exatamente, porque a gente não encaminha. A gente só faz a ponte de agendamentos, de levar, de buscar. A gente só encaminha em caso de saúde mental, então a gente encaminha direto para o serviço no CAPS. Perfeito, obrigado. Certinho. É sobre Financiamento. Obrigado pela resposta. Então, mas continuando daquele aspecto mais financeiro, qual que seria de onde provém o financiamento do grupo? Então, como existe a política nacional de pessoas em situação de rua, o financiamento ocorre pelo recurso do Fundo Nacional de Assistência Social e com a complementação dos outros fundos, que é municipal e estadual. Isso é importante para que o repasse seja feito de forma efetiva, para que a política dê continuidade às políticas e aos serviços das ações planejadas. Perfeito. E vocês têm algum perfil mais geral, assim, das pessoas que são atendidas pelo Pop Rua? Pelo Centro Pop? Masculino. O perfil ele é bastante variado, mas a maior parte do público são homens, adultos e negros também. Então, toda a importância de uma
análise interseccional dos marcadores, né? Então, mas a gente atende também mulheres, principalmente mulheres gestantes. Então, a gente está tendo um público bastante assim, de gestantes, idosos, pessoas com deficiência, famílias também, pessoas LGBTs. Então, a importância desse caso também seria de pensar na multiplicidade do histórico de ruptura familiar, dos vínculos, né, o desemprego, a violência, a dependência química. Então, é um público bastante heterogêneo, até mesmo do porquê está em situação de rua, né? É multifatorial. Entendi. E sobre o histórico de vida deles, uma dúvida mais aprofundada. Eles seriam mais pessoas de Rondonópolis mesmo ou seriam mais pessoas de outras cidades que vêm para cá? Tem bastante migração, processos migratórios, assim, é bastante frequente aqui no serviço. E a grande maioria das pessoas que estão aqui em Rondonópolis, em situação de rua, são de outros municípios. Entendi. Obrigado, viu? Eles vêm para Rondonópolis com o discurso de que Rondonópolis é um polo que oferta muito emprego. E aí o pessoal vem muito aqui procurando emprego e às vezes acontece deles ficarem em situação de rua. Aí as pessoas que são de Rondonópolis, geralmente, esse processo de situação de rua ele acontece por causa de conflitos familiares, ou da dependência química também, então está muito atrelado a esse fenômeno. Entendi. Obrigado. Agora, uma questão mais sobre o que o Guilherme tocou, é daquela coisa do atendimento em saúde, né? Que eu vi que vocês tratam muito mais sobre encaminhamento, sobre prover o básico para eles conseguirem receber esse atendimento, né? Então, qual que seria o acesso dessa população em situação de rua para serviços de saúde, assistência social e alimentação também? Então, o acesso formalmente ele está garantido, mas a gente encontra algumas barreiras burocráticas, como a exigência de alguns documentos, e aí o que dificulta o cadastro. Aquela notícia de que o CPF vai ser o cartão do SUS, para a gente vai ser uma mão na roda, porque às vezes eles não têm o cartão do SUS, não lembram, ou é de outro município, precisa fazer atualização aqui no nosso município, então isso vai ser uma política que vai facilitar muito a nossa vida. E, consequentemente, os serviços de saúde, os benefícios assistenciais também acaba tendo essa barreira burocrática, que é a necessidade de documentos. Então, o nosso serviço se torna muito importante na regularização documental deles. A questão da alimentação, a gente tem um serviço de alimentação aqui dentro do Centro Pop, mas muitas vezes eles dependem dos serviços assistenciais e comunidades filantrópicas que dependem de doações. Como o Bom Bom Samaritano, algumas igrejas. Entendo. Então, Aqui na porta, aqui no Centro Pop, além deles ter um lanche, que eles vêm lanchar aqui, de frente aqui tem um bom samaritano. Então, assim, eles tomam café da manhã ali, eles almoçam ali. 5 horas tem uma sopa lá. 3 horas a gente serve o nosso lanche aqui. O nosso lanche é bem reforçado, é comida mesmo, assim. De vez em quando a gente dá um pão, uma torta, pode dar uma diferenciada. Mas geralmente é comida. Um quarteirão para baixo também tem a outra igreja, que também fornece o almoço meio-dia e meio. Então, eles acabam almoçando no Bom Samaritano e depois desce para lá. entendi. Então, eles têm uma rotina basicamente já preparada. Tem. Eles ficam para lá e para cá. Vai para lá, volta, desce, volta. E os meninos. Sobe e Comida desce. para eles aqui não falta comida. Essa questão da saúde também, igual vocês perguntou agora, da questão deles da saúde, é porta aberta, né, a saúde, só que assim, a gente acaba fazendo esses encaminhamentos. Mas eles têm preferências, assim, vai lá na UPA, eles têm preferência, porque assim, ele é diferente de nós, porque o tempo deles são outro. Então, assim, se chega lá agora, se ele não for atendido, aí já viram. Porque eles não aguentam esperar, né? Eles não. Para eles tem que ser agora. A mesma coisa que no Centro Pop, quando vai para atendimento. Assim, a gente tem controlado isso. Mas a gente tem uns postinhos de referência, porque assim, a dificuldade maior é entender o que eles querem. Isso, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade, porque ele chega lá, como o tempo deles é outro, ele chega e quer que as pessoas atendam ele agora e não consegue nem explicar o que ele tem. Então, assim, a saúde, para facilitar para a gente, já colocou 2 postinhos de referência para nós.
são postinhos que já têm esse costume de atender eles, então já sabem um pouco da dificuldade que às vezes tem de entender, né, o que eles precisam, mas a gente tem o Canaã e o São Francisco que tem dado essa ponte para a gente. Além dos médicos, do médico, né, que vem aqui no Centro Pop a cada 15 dias, vem o pessoal fazer teste rápido, quando é necessário, vem o pessoal para fazer coleta de exames, então a gente tem essa ponte. Certo. Então é uma população que precisa realmente desse auxílio, né? Que realmente tem suas necessidades que precisam tratadas com meio que mais urgência para que as outras pessoas. Ah, Principalmente por causa da instabilidade, né, na rua, então é todo um imediatismo que vem desse contexto onde eles se encontram. E geralmente, quando eles vêm para atendimento, a situação deles já estão graves. Então, assim, essa é a dificuldade, porque eles não entendem que eles precisam de ajuda, por mais que a gente tenta todo dia, né, ficar plantando um pouquinho ali dessa necessidade do cuidado, mas quando realmente eles veem que eles precisam ir no médico, é porque já está uma coisa mais avançada, assim, geralmente. Pode perguntar, Daniel. Oi, bom dia. Eu queria perguntar sobre essa questão dessas redes filantrópicas, né, que possuem toda essa conexão com o Centro Pop. Eu queria saber como que é essa relação. Se eles procuram vocês, ou se vocês procuram eles, ou se isso já é algo estabelecido que vocês vão se ajudar. Eu queria entender mais essa relação entre o Centro Pop e essas filantropias. Então, a gente já tem um vínculo pré-estabelecido. Então, a gente tem vínculo com o Bom Samaritano, que é uma política que está em Rondonópolis já há bastante tempo. Tem as igrejas aqui próximo da unidade. Então, assim, a prefeitura tem esse vínculo com essas instituições e quando há o desejo dos meninos, isso precisa partir deles, sempre respeitando a vontade deles. Então, aí a gente encaminha para lá. Algumas são portas abertas. A gente fala, ó, se você tiver o desejo, você pode ir por conta. Então, aí eles procuram. Tem a Casa Esperança também, que a gente tem vínculo. Thalita, Pastor Rodolfo. Ah, entendi. Muito obrigado. bom, agora eu vou continuar prosseguimento. Então, e em relação aos problemas de higiene e de saúde física em geral, quais são os mais comuns que são encontrados nessas pessoas em situação de rua? Então, mais comum, assim, principalmente que a gente tem notado no serviço, são os problemas odontológicos, tanto que já teve uma parceria com a Anhanguera, de assistir, acompanhá-los, né, em relação a isso. Problemas respiratórios é muito comum, então, pneumonia, tuberculose, ISTs, algumas doenças crônicas também, hipertensão, diabetes. E como a Naide tinha comentado, assim, geralmente vem até a gente com muita emergência. Então, esses quadros respiratórios, muitas vezes, vêm já quando o pulmão já está muito comprometido e a saúde já está bastante debilitada. Entendi. Então são mais quadros infecciosos mesmo, que tem que eles estão na rua, né? Então eles estão em situação de rua, então Bastante de pele, psoríase, dermatite. certo. E agora mais na área de vocês, então mesmo. Quais seriam os problemas mentais que são mais comuns nessa população? Então, aqui para a gente é o clássico, né? Casos de depressão, casos de ansiedade, transtorno psicótico e sofrimento psíquico relacionado ao uso abusivo de drogas, né? E aí também tem um público que traz bastante sofrimento mental devido ao estigma que sofrem, né, a violência por estar em situação de rua. Entendo. Então, Eles- perdão. Tu falou alguma coisa? Esquizofrenia, bipolaridade, E alguns casos pontuais. aí tem aquela coisa do pessoal que veio de Rondonópolis realmente. Normalmente eles têm uma incidência maior de transtornos mentais ou alguma coisa assim? Não necessariamente, não é uma regra. O público
morador de Rondonópolis em situação de rua, é como a Duda falou. Às vezes é pelo rompimento de vínculo familiar, e aí acaba indo para parar em situação de rua, na rua acaba tendo contato com as substâncias, ou às vezes a questão do alcoolismo ali dentro da família, gera conflitos, aí essa pessoa vai para a rua, é mais nesses casos. Entendi. A saúde mental não é uma regra. Ok, obrigado. Então, esse uso de álcool e drogas é um fator que causa essa migração ou é consequência, normalmente? Vocês falaram isso daí um pouquinho, mas vocês poderiam abranger um pouquinho mais, falando, por exemplo, qual que é mais comum seria? É aquele clássico, depende. Então, o uso de álcool e drogas, ele pode ser tanto um fator que contribui para a pessoa, para sair das ruas, né? Mas ele também pode ser uma consequência depois, porque ele acaba sendo uma estratégia, muitas vezes, que eles encontram de enfrentamento. Então, quando eles estão sentindo muita dor, frio, fome, então acaba usando o álcool e as outras drogas como um recurso, né, naquele momento. E também pelo contexto, pelo vínculo. Então, muitos deles trazem para a gente que o próprio contexto onde eles se encontram reforça o ciclo, né, do vício e da dependência. Então, depende bastante. Vocês acham que podia ter até um mecanismo de inclusão até, para se incluir naquele meio, Com eles... certeza. Os meninos falam isso mesmo. Tanto que tem os grupos, então tem grupos assim que é mais comum o uso do álcool, outros grupos é mais comum o uso das drogas, e de ficarem juntos, né, no mesmo Entendi. espaço, no mesmo território. Tanto é que a gente tem um público que fica ali na região do Atacadão. Eu não sei se vocês passam por aqui. Vocês são todos daqui, né? Não, Eu não conheço muito, eu não sou muito daqui, não, mas... então, assim, a gente tem um público que fica na região ali do Atacadão, do mercado. E tem um público também que fica na Praça Brasil, Praça dos Carreiros e Praça da Saudade. Esse público, geralmente, eles são alvo. O pessoal que vem aqui da rodoviária para baixo são droga. Então, assim, eles costumam não se encontrar. Então, eles não gostam de se encontrar. Um critica o outro. Quem não faz uso do álcool fala que os da droga são piores. Aí vem que eles falam, essas são falas deles. Então, eles costumam não se misturar. Aí o pessoal da droga fala, o pessoal do álcool, eles são muito chatos. Então, assim, eles costumam não se juntar. Então, o do álcool, para vir no centro pobre, a gente tem uma dificuldade maior com eles de vir dentro do centro pobre. Já os da droga, que faz uso de droga, eles vêm com mais facilidade. Agora, do álcool não pode vir aqui embaixo. É esse que a gente acaba indo fazer esse trabalho da abordagem social, de encontro com eles, porque eles não vêm no serviço. Só se estiver precisando muito de um documento, alguma questão de médico, aí eles vêm. Caso contrário, não. Entendi, então tem essa diferença geográfica dos grupos até, Sim. do que eles mais usam. Bem legal. O, sobre ainda o grupo Pop Rua, né? Eles prevê na lei que você teria uma educação, uma inclusão socioeducacional e um emprego decente. Vocês teriam algumas iniciativas nesse aspecto? Eu vi na entrevista que teve até existem aulas, né, de alfabetização. Tem algumas outras iniciativas além dessas? Sim, a gente tem iniciativas de capacitação profissional, a gente tem a parceria com empresas como Frigorífico Agra, mas a gente sabe ainda que elas não são suficientes para poder enfrentar o estigma e as barreiras que existem. Então, assim, a gente pensa também em fortalecer vínculos como o Cine, né? Para poder ampliar as ofertas de trabalho para o público. A gente fez uma parceria também com como é que é o nome do pessoal daquela feira que a gente foi? CDL, Isso. Foi o pessoal. Feira de Empregabilidade. E muitos deles conseguiram emprego nessa feira. Uhum. A dificuldade é permanecer no emprego, entendeu? Até pegar o primeiro salário. A dificuldade é essa, eles permanecerem. Eles não conseguem manter a rotina? É mais difícil. E muitas vezes vinculado à dependência também.
Entendo. Então, existem sim desempregos, né? E também na lei prevê uma estabilização estabelecimento de uma moradia para eles. Como que isso, que meios são utilizados para efetivar isso? Então, tem a lei, né, de 2024, que ela prevê essa garantia da moradia digna. E no município de Rondonópolis, eles têm a prioridade de atendimento pela Secretaria de Habitação. Mas a gente considera a importância também das outras implementações, como a importância do aluguel social, das repúblicas também assistidas. Então, implementar mais estratégias pensando em conformidade com a própria lei também, e também da demanda que eles trazem da habitação. Entendo. Então, tem essa secretaria habitacional, né? Como se funcionaria esse processo de aquisição de um lugar para morar? Funciona como um processo habitacional para qualquer outra pessoa. Tem a questão documentacional, você precisa residir pelo menos em Rondonópolis há 2 anos, e as pessoas em situação de rua que estão em Rondonópolis, é acompanhada pelo Centro Pop há pelo menos 2 anos, tem como que é a palavra que você falou? Atende aos critérios. Isso, atende aos critérios e consegue Aí, um dos nossos serviços também é auxiliar com essa documentação que é necessária no processo. prioridade. É isso. Certo. Então, vai ter esses mecanismos, né? E quais seriam sobre ainda agora a saúde novamente? Eu sei que vocês fazem parte do SUAS, né? Do Sistema Único de Assistência Social, mas como vocês se comunicam com o Sistema Único de Saúde? Existe essa comunicação entre vocês? Com certeza. A gente precisa ter muito bem alinhado essa comunicação, trabalhar de forma intersetorial, para que a gente consiga prover para os meninos a garantia dos direitos dele, como é o direito a acesso à saúde. Então, como a Naide falou, a gente tem uma parceria muito boa, que é a questão dos postos de saúde aqui próximo. Existe, sim, a questão da dificuldade da escuta dos meninos, de entender aquilo que os meninos querem, na hora que os meninos querem. Então, a gente encontra essa barreira. Mas a gente tem, sim, essa articulação, que é o encaminhamento para exame, para saúde mental. Isso é algo que tem que ser sempre fortalecido. Entendo. Então tem sempre essa comunicação entre os dois setores. Então, para finalizar aqui o primeiro bloco de questões, vocês trabalham com metas? Eu vi que existiam certos índices, né, de pessoas em situação de rua em Rondonópolis. E eu queria saber se vocês trabalham com algumas metas de atendimento, quantas pessoas vocês têm uma meta de atingir por pessoas que atendem, pessoas atendidas por dia ou alguma coisa assim? Nós não temos bem uma meta quantitativa, assim. A gente faz todo um registro, então tem um RMA, que é um registro quantitativo dos atendimentos, dos serviços que são afetados durante o mês. Então, serve até mesmo como uma avaliação do serviço, se está vindo muita demanda, se está vindo muitas pessoas novas para o município também. Mas a efetividade desse trabalho é principalmente a partir daquilo que é qualitativo. Então, os relatórios, as buscas ativas, o impacto subjetivo mesmo na vida dos usuários. Então, no nosso serviço a gente acaba levando mais em consideração esses fatores qualitativos. Certinho. Então, muito obrigado, meninas. Agora eu vou deixar a palavra para o Vitor. Então agora a gente pode conhecer um pouco melhor sobre o trabalho do Centro Pop. E agora a gente queria falar um pouco sobre desafios, né? A gente sabe que esse trabalho é um trabalho muito bonito, é muito gratificante, né? Eu sei que na entrevista o pessoal falou, né? Que o pessoal que trabalha lá da equipe falou que é muito bom ver essa população alcançando seu objetivo, seguindo uma moradia, então acaba sendo algo muito bom. Só que a gente sabe que
não acaba que não é algo fácil. A gente vai ter esses desafios e que, por mais que tenha gente que queira ajudar, a gente viu também no documentário que muitos daquela população em situação de rua e que está aí frequentando o Centro Pop gosta de ajudar. Teve um lá que gostava de regar as plantas, outros que gostavam de ajudar na limpeza, e só que a gente acaba que tem desafios. Então, para falar um pouco agora sobre, fazer algumas perguntas em relação a esses desafios, eu passo o tempo para a Larissa. Oi, meninas. Eu sou a Larissa, eu também sou estudante aqui com as meninas. E realmente, assim, eu assisti o documentário de vocês, a gente vê que tem muito carinho, muita dedicação no trabalho que vocês fazem. E é uma coisa muito do coração mesmo, mas as coisas assim na vida nada vem fácil. E a gente trouxe algumas discussões sobre os desafios que vocês encontram aqui, né? Então talvez até fique repetitivo, porque vocês já falaram. É um público muito diverso, vocês têm um público majoritariamente de homens, mas dentro disso a gente vai ter pessoas que vão fazer o uso de álcool, uso de drogas, tem algum distúrbio psicológico, temos questões LGBT, problemas com a família, temos idosos, temos mulheres grávidas, temos dificuldade de comunicação, e eu queria iniciar perguntando como que vocês lidam com essa pluralidade de pessoas, e quais são os principais desafios relacionados a essa variedade de pessoas que você tem que atender. A principal dificuldade é em responder justamente essas demandas heterogêneas, com uma rede de serviços que possui suas limitações. Então, a população em situação de rua, ela não é homogênea, né? Como a gente já comentou. Cada indivíduo traz a sua história diferente, marcada por diversos fatores distintos, como desemprego, violência, as migrações, as rupturas de vínculo, o uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, a nossa maior dificuldade é a escuta, de entender a demanda naquele momento, o que a gente pode fazer com o serviço que a gente tem. Então, é essa. Então, tá certo, obrigada. Agora, em relação à documentação, a gente viu que vocês fazem emissão de documentos, né? E eu queria saber um pouquinho mais quais são esses documentos que são tão importantes, né? Se eles estão relacionados com o SUS, se eles, provavelmente, né, existem documentos ali que são talvez exclusivos do SUAS mesmo, e qual que é a maior dificuldade da emissão desses documentos? O documento do SUS, né, esse cadastro, a gente tem tido principalmente o suporte da rede, mas para a empregabilidade ainda é um obstáculo, principalmente porque são muitos documentos. Então, RG, aí, com o novo RG, né, já tem o CPF, mas tem outros documentos como título de eleitor, carteira de trabalho, certidão de nascimento. Certidão de nascimento a gente tem uma parceria muito boa com a Defensoria Pública. Então, agiliza e facilita também que a gente consiga a segunda via da certidão. Mas tem sido um obstáculo justamente por causa dessa necessidade de vários documentos pessoais e também que muitos estão dentro de um contexto no qual eles perdem muitas vezes. A gente tem como guardar aqui na unidade, né? Tem um lugar adequado para guardar esses documentos, mas alguns não preferem guardar. Então, de fazer segunda, terceira, quarta via, isso acontece bastante, principalmente do RG. Então, acaba sendo um dos maiores obstáculos. Entendi. Então, a gente tem um montão de documentos, deve ser extremamente difícil aí ficar monitorando tudo isso, e ainda mais quando vocês conseguem fazer a emissão, vocês correm o risco de estar perdendo esses documentos também, né? Então, é muito complicado. Uma coisa que a gente percebe muito nessa população de rua é uma dificuldade de adesão, tanto no serviço quanto no tratamento. Aqui a pergunta que traz é como vocês lidam e quais são as estratégias que vocês têm quando esse abandono acontece, o abandono do acompanhamento. O que vocês adotam para tentar contornar isso, ou então resgatar ali o paciente ou a pessoa que está procurando ajuda e não conseguiu manter essa conexão? Então, a estratégia que a gente adota é o fortalecimento de vínculos e a busca ativa. A interrupção do acompanhamento, ele não significa necessariamente que a pessoa desistiu do tratamento.
É por isso a importância da abordagem social, que é aquilo que a Nath falou, que a gente vai em loco para poder falar com os meninos. E indo, a gente faz esse serviço de fortalecimento de vínculos, para que eles entendam que quando houver, de novo, a necessidade, o desejo de algum tratamento no CAPS, a gente consegue acolher e fazer os encaminhamentos. E a gente preza muito em respeitar o tempo do usuário, que esse é o fator que acaba criando um ciclo é um fator que cria um ciclo de relacionamento, de vínculos com a equipe. Que a gente, desistiu, então a gente não vai mais atrás. Não, a gente vai ali, a gente conversa, fala da importância, prezando sempre em respeitar o desejo dele naquele momento. Entendi. E é uma coisa que a gente nunca para pensar logo de cara, né? A gente tem que respeitar muito o tempo deles e, às vezes, esse respeito pode até fortalecer o vínculo de adesão mais no futuro, né? Exatamente. Legal. Outra coisa que a gente pode acabar enfrentando também são as dificuldades de autocuidado que essas pessoas na situação de rua têm. Seja pela dificuldade de acesso aos requisitos, né? Eu queria falar uma palavra mais bonita, mas assim, os utensílios que a gente precisa para manter uma boa qualidade ali de higiene, de autocuidado, escova de cabelo, escova de dente, sabonete, essas coisas. E também a questão do próprio conhecimento deles quanto à importância de fazer esse autocuidado. Então, como vocês lidam com as pessoas que têm mais dificuldade em entender a importância do autocuidado ou então de manter o autocuidado? Então, aqui no Centro Pop, a gente oferece, tem um local para banho, tem os kits de higiene na recepção, tem itens também para lavar roupa, para autocuidado, nos atendimentos também são ofertados outros utensílios, né, que eles possam precisar. Então, a gente tenta, dentro da unidade, ofertar ou garantir o mínimo possível, assim, de cuidado, mas a importância também de articular com serviços de saúde quando necessário. Então, toda essa comunicação em rede intersetorial sempre. E vocês fazem o processo de educação deles também, né? Como, por exemplo, eu imagino que talvez alguns não tenham nem conhecimento de como usar ali o sabão para lavar roupa, como funciona a máquina, escovar os dentes. Vocês fazem esse processo de educação para eles também? Então, máquina que a gente não tem, Não? mas questão de higiene bucal. O pessoal do postinho, da Anhanguera, né, do postinho também vem aqui, ensina como escova os dentes, provê para eles os kits de higiene bucal. Então, essa educação tem, sim, a questão das orientações sobre as ISTs, questão de higiene também acontece aqui com a saúde. Tá legal, entendi. A gente também a gente percebe que vocês têm um tratamento muito horizontal, né? Seja ali pelas ferramentas do sistema público, né? Nós temos o auxílio ali do SUS, que o médico consegue fazer o encaminhamento. Vocês fazem esse encaminhamento quando é uma questão mais psicológica, né? Temos os centros de atenção psicossocial também, depois vocês podem explicar para a gente qual que é a relação, e as instituições filantrópicas, e qual que é os obstáculos mais básicos que acabam dificultando essa ação longitudinal do tratamento que vocês fazem. Para a gente, o maior obstáculo é a distância do CAPS. Então, o CAPS hoje, eu não sei se vocês sabem, mas ele fica ali no alto do Clube Caiçara, ali o Açaí da Médici, para aquela região ali mais para cima. E a gente fica aqui bem no centro, a gente fica aqui próximo à antiga rodoviária, para vocês localizarem um pouco a distância. Então, a maior dificuldade acaba impactando na adesão dos meninos ao tratamento no CAPS, porque daí eles têm essa dificuldade de chegarem até a unidade. E, além disso, há um desafio da regularidade e continuidade nos atendimentos, que aí causa essa instabilidade. Eu vi no documentário que vocês tinham um motorista também. Vocês ainda têm parceria com ele para fazer esse transporte? Isso, aí a gente tem um motorista, a gente leva
para poder fazer o atendimento no CAPS, passar pelas dinâmicas, mas aí a gente também tem que levar em consideração que eles não querem ficar também. Aí, às vezes, eles preferem não ir. Ah, tem dinâmica e tal, não quer esperar, vai ter a roda, vai ter o atendimento com o psicólogo, e eles não querem esperar, justamente por conta da distância. Às vezes o grupo é à noite, então eles não vão descer, e também não vão subir. Então, muitas vezes eles acessam o atendimento com o psiquiatra, principalmente, mas as outras atividades que também fazem parte, né, do serviço do CAPS e também são importantes para o tratamento, eles acabam não tendo tanto acesso, principalmente por causa da localidade, né? E também por causa do território que eles se encontram. Eles ficam mais nesse território aqui do centro, e aí essa distância acaba dificultando também o tratamento mais efetivo no CAPS. Entendi. Então é uma coisa quase que física mesmo, né? Por causa da distância. Mesmo vocês tentando ali providenciar um jeito, né? Com o motorista, mas ainda fica muito difícil ter essa continuidade de tratamento. Porque se fosse um pouco mais próximo, talvez, como tem as oficinas lá, talvez seria mais fácil deles ir, porque o CAPS também faz essa questão de algo atrativo. Aqui para os meninos virem tem que ter um algo a mais, um atrativo, igual assim, tem um lanche, aí eles acabam vindo. Lá no CAPS também tem o café da manhã, tem um almoço, e talvez se fosse mais próximo, teria mais um lugar para eles se alimentarem e eles acabavam indo participar das oficinas. Aqui as atividades, a hora que as meninas vão fazer com os meninos, então a gente sempre procura colocar um lanche, alguma coisa atrativa para que eles participem das atividades. Deixa eu só falar para vocês, eu vou ter que dar uma saidinha, as meninas vão ficar aqui, tá? Se precisar de mim, estou à disposição. Quando precisarem conhecer a unidade, a gente está aqui, tá? Obrigada, viu? Obrigado. Tranquilo. Essa foi a minha parte das perguntas sobre os desafios, mas eu tenho um colega aqui também que vai perguntar mais sobre alguns outros desafios que vocês podem se deparar aí, tá? Então, muito obrigada. E agora eu deixo com o meu colega. Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro. Como a Larissa falou aí, dando continuidade a essa parte dos desafios, a gente sabe que grande percentual dessa população, ela faz uso de drogas, uso de álcool, uso de substâncias ilícitas. Eu queria saber como que funciona o trabalho de vocês para reduzir os danos que essas substâncias fazem na vida dessas pessoas. Como funciona esse trabalho? Se tem alguma dificuldade que seja pelas pessoas, às vezes, enfrentar oferecer alguma resistência, como que seria esse trabalho? A redução de danos, ela é a estratégia considerada mais adequada e mais prioritária, né? Pensando que impor a abstinência como uma condição de cuidado acaba também violando os direitos deles e a autonomia também. Então, a gente tenta orientar, tanto nos atendimentos individuais quanto nos grupos, a questão do consumo, assim, então, construção de métodos mais seguros de uso, de consumo do álcool, das outras drogas, estimular a hidratação, a alimentação também, né? A gente fala bastante sobre abstinência, sobre os sintomas de abstinência, como se fosse uma psicoeducação mesmo. Então, toda essa orientação ela é muito importante e auxilia bastante também no estabelecimento de vínculos nesses processos, porque muitos se identificam entre eles. Então, quando a gente traz isso para os grupos, é uma iniciativa assim que a gente percebe que um acaba auxiliando o outro no processo de redução de danos, no tratamento. Então, já aconteceu bastante, né, de um colega começar um tratamento no CAPS, por exemplo, e aí o outro também ir junto procurar a gente para fazer o encaminhamento. Certo. Já passando no próximo desafio que a gente enfrenta, tem uma lei, a lei, acho que é 14.821 do ano passado, que ela fala da Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua. Essa lei, ela oferece aí, para ser no papel, né, oferece a reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Sim, a gente sabe que no papel é uma coisa, na prática é outra. Isso aí acontece mesmo? Tem algumas dificuldades que vocês veem que as pessoas enfrentam, alguma questão de estigma, alguma documentação, algum preconceito?
poderia falar um pouco sobre isso? A maior dificuldade é o estigma da pessoa em situação de rua, somado à ausência de documentos, que se torna muito burocrático. A pessoa em situação de rua, não vou associar a violência, ser egresso também, que a gente tem um público egresso, e aí eles não querem fazer a contratação dessa pessoa. Muitas empresas resistem em encontrar os usuários, o que demonstra a necessidade de políticas públicas específicas para que essas pessoas sejam inseridas de uma forma digna dentro do mercado de trabalho. Acontece bastante, assim, muitas vezes eles pedirem o nosso suporte para fazer o currículo. E aí a gente coloca como endereço de referência o endereço do Centro Pop. E muitas vezes eles ficam assim, mas será que vai mandar mensagem pelo WhatsApp, vai ver que é o Centro Pop? Será que aí eu não vou ser contratado por causa disso? Então tem toda uma preocupação deles também com todo esse estigma, desse processo de empregabilidade. Certo, e aqui no município, eu não conheço muito, aqui tem algum projeto local aqui que tem dado certo nisso, tá contando com a ajuda de vocês? A gente tem uma parceria boa com o Agra. O Agra faz a contratação frequente do público que a gente manda para poder fazer entrevista de emprego. E aí, aquilo que a gente comentou, é preciso fortalecer essa política com outras empresas da cidade. Mais feirões de emprego, como teve o da CDL, esse ano já teve um. Então, assim, fortalecer isso mesmo, o vínculo com o Cine. Certo, a gente sabe que é uma questão um pouco difícil, né, que existe também um certo preconceito. E já passando por outro desafio que a gente enfrenta, até já foi abarcado aí no primeiro tópico da introdução, que é sobre a questão da moradia. Assim, vocês mencionaram aí, falaram que tem uma lei para isso, que tem que garantir a moradia, mas só que tem algumas dificuldades que enfrenta, por exemplo, a falta de vaga, a burocracia, até a mesma resistência de algumas pessoas em sair da rua. Vocês poderiam comentar um pouco? Acontece muitas vezes dessa insuficiência de recursos financeiros dos usuários, então muitos são beneficiários do Bolsa Família, mas o Bolsa Família não dá condições, muitas vezes, de prover um aluguel, então muitos acabam não conseguindo alugar um quarto, uma kitnet por causa do valor. Geralmente o público que acaba acessando mais financeiramente, né, são as pessoas que recebem o BPC Loas, né, que já é um salário mínimo, então dá maiores condições financeiras para acessar a moradia, mas do que eles trazem para a gente, enquanto uma barreira, digamos que subjetiva, seria principalmente o rompimento do vínculo que eles têm com a unidade, com as pessoas. Então, todo esse processo de enlutamento também, muitas vezes, dos que conseguem alugar um quarto, uma kitnet, faz com que eles precisem ainda mais de um suporte da equipe, de continuar fazendo visita técnica, de um suporte emocional também, porque muitos acabam deixando de morar num espaço, numa kitnet, e acabam retornando para as ruas porque se sentiam muito sozinhos. A gente já ouviu assim, frases do tipo, quando eu estava na rua, quando eu sentia frio, eu me abrigava com os outros. Então, tem todo esse vínculo que é importante assim, de ser considerado também nessa saída da situação de rua. Certo. E passando para o próximo desafio, próxima pergunta que a gente vai fazer para vocês, é sobre a falta de alguns materiais básicos, como, por exemplo, kit de higiene, como, por exemplo, curativos, preservativos. Vocês enfrentam essa falta de materiais ou não? Curativos, a gente tem aqui o básico, um band-aid, um algodão, um esparadrapo, até porque a gente não tem técnico de enfermagem, então a gente não pode intervir nessa... Algo muito grave, a gente não consegue intervir, um corte muito fundo, algo desse tipo, a gente aciona o SAMU. Mas o básico aqui a gente tem. A gente tem chinelo também, porque os meninos às vezes ficam descalços, quando a noite a gente sabe que é quente pra caramba.
Acontece de faltar insumo como qualquer outra unidade, né? Infelizmente, mas a gente, por enquanto, está sendo bem provido. Tudo bem. E agora o desafio, eu acho que vocês enfrentam aí seria na questão de monitoração dessa população, que é uma população muito móvel, às vezes enfrenta certa resistência. E que jeito vocês fazem esse acompanhamento dessa população? Então, esses monitoramentos quantitativos, né, como eu tinha mencionado, eles acabam não conseguindo captar aquilo que é importante enquanto mudança coletiva e qualitativa, como estabelecimento de vínculos. Então, essa limitação, né, assim, que o que acaba chegando até a secretaria, e as outras entidades que fazem parte da rede da assistência social, acabam, por serem os dados muitas vezes quantitativos, então eles não captam aquilo que é qualitativo, aquilo que é do cotidiano do serviço. Então, a gente tenta trazer mais relatórios, trazer mais documentos voltados para aquilo que tem sido feito. Então, as atividades que a gente desenvolve na unidade, a gente procura fazer um relatório sobre como foi a experiência, até mesmo trabalhar para experiências futuras. Busca ativa também, a gente, além de fazer a busca ativa, a gente procura relatar isso, e dependendo da situação, acionar os órgãos competentes, né, como o Ministério Público, e também o serviço de abordagem social, né, por mais que ele também seja voltado para outras questões de vulnerabilidade no território, ele também tem sido um mecanismo muito importante desse monitoramento, dessa avaliação, principalmente dos usuários que não frequentam, né, não vêm até a unidade. Então, tem sido mais ou menos a partir dessas vias. Certo, então esse seria, no caso, os indicadores, né? Então, foi isso então, meninos. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o nosso colega aí. Até mais. Obrigado, Pedro Lucas. Bom, a gente já está chegando em 1 hora e faltam ainda algumas perguntas. E eu acho que a reunião deve estar quase caindo. Então, vou criar aqui um novo link, encerrar essa reunião e já mando para vocês, para todo mundo poder entrar de novo, tá bom? Vitor, você pode criar, porque a nossa coordenadora saiu, ela que enviou o link. Se você puder criar o link e mandar aqui no chat, que para a gente vai ser mais fácil. Tá. A gente Já vai direto. Aqui, o link tá no chat, quem quiser já entrar também, o link do chat. Obrigada. Agora eu entrei, foi no e-mail do meu pai. Tá faltando alguém. Pode dar continuidade, Vitor. Tá faltando mais vamos passar então. Bom, a gente falou um pouco sobre os desafios, né, que são enfrentados, só que eu já tinha até comentado antes, a gente sabe que tem muitos resultados, né, é um trabalho que traz muitos resultados positivos, né, tanto para
acredito, né? Tanto para as pessoas que são auxiliadas, quanto para aquelas pessoas que auxiliam, né? Que efetivamente fazem o trabalho. Então, a gente vai falar um pouco agora sobre esses resultados, né? Sobre tudo que vem de bom disso. E para isso eu convido o Jonas. Bom, bom dia. Então, o documentário ele fala um pouco desses resultados, mostrando alguns diferentes cenários, né? Tanto de pessoas que fazem o acompanhamento contínuo só no centro pop, pela questão aí da higiene, né, de ter alimentação e como um centro de lazer, quanto também as pessoas que conseguem um trabalho próprio, né, a moradia e ter a sua autonomia também. Assim, nesses diferentes cenários, desde o início do trabalho de vocês, quais que são essas mudanças, né, de forma concreta na vida dessas pessoas que vocês podem observar? Como resultado, né, a gente tem conseguido a emissão dos documentos. A gente tinha muitas pessoas sem documentação, documento com foto há muito tempo, então a gente tem conseguido fazer a emissão desses documentos, a inserção no mercado de trabalho, o fortalecimento da rede intersetorial aqui, a inserção como que é a palavra, gente? A aproximação das famílias, isso a gente consegue também, a questão de alugar um lugarzinho. Então, essas são as mudanças concretas que a gente consegue ver, e aí a gente sabe que está indo no caminho certo porque a gente está garantindo aquilo que é de direito. E desde o início do trabalho de vocês, essa questão desses serviços de saúde e assistência social, eles passaram por avanços, vocês conseguem ver isso também, do que era ofertado para as pessoas no início do Centro Pop, para o que é ofertado hoje? Existe uma diferença também? Nesse momento, pelo que foi passado para a gente, quando a gente entrou também no Centro Pop, que assumiu o cargo, é que a equipe estava em pequeno número. Então, por ter poucas pessoas que estavam trabalhando aqui na unidade, então como a demanda é muito grande, assim, a gente atende mais de 170 pessoas, e tem também as pessoas que chegam na cidade, quase todos os dias tem pessoas novas que chegam na cidade. Então, tudo isso acabava dificultando também o fluxo dos atendimentos, dos acolhimentos. E agora que a gente está com uma equipe, assim, por exemplo, nos atendimentos ficam 3 pessoas, então a gente já consegue atender uma quantidade maior de pessoas, fazer esse acolhimento, a gente consegue manter uma regularidade também com os grupos, né, que é bastante importante para o serviço também, a manutenção dos vínculos. Então, tudo isso tem produzido potencialidades, assim, bastante grandes, assim, significativas isso para a gente, para o nosso serviço, acompanhar mais de perto também. Como a Nath falou, é um trabalho de formiguinha. Sempre tem novas demandas, a rotina de trabalho é uma rotina, assim, que em certos momentos os atendimentos eles estão fluindo, mas às vezes chega muita gente, então vem uma sobrecarga também, mas ao mesmo tempo a gente tem visto bastante, e eu acredito que também essa quantidade de pessoas trabalhando, que é importante para o serviço funcionar, e também atende mais as legislações, né, vigentes, tudo isso auxilia, e a gente tem sentido isso na prática também. Sim. E assim, vocês falaram tanto a respeito dos desafios, né, e das dificuldades que tem, mas olhando um pouco mais agora para os resultados, eu queria saber, assim, de forma mais pessoal, o que motiva vocês a continuar fazendo esse trabalho? Qual que é a sua motivação? A motivação é a gente ver um documento pronto. Para mim, acho que marca muito uma pessoa que estava sem documento há mais de 5 anos,
E aí a gente senta, ele falando, eu vou morrer como indigente, eu vou morrer como indigente. A gente fala, não, pera, a gente vai regularizar os seus documentos. Hoje ele tem tudo, inclusive carteira de trabalho. Então, assim, isso é, sem dúvidas, algo que vale a pena. Demora, mas se a gente fingir que está tudo bem, a gente não faz nada. Então, a gente está aqui para garantir direito. Então, o direito dele, minimamente, é ter uma documentação. Então, a gente vai atrás disso. A questão de alfabetização. A gente tem o projeto Muxirum aqui na unidade, que também faz esse trabalho. Quando eles conseguem emprego, que eles ficam muito felizes, ou quando eles conseguem alugar um lugarzinho, eles vêm e mostram a chave para a gente, olha aqui, consegui. Então, isso é assim, faz com que a gente veja que o nosso trabalho de formiguinha, e a gente pensa que assim, é um trabalho de forma lenta, é devagar, e assim, a gente só vai ver o resultado, às vezes, muito depois. Então, quando a gente chega a ver isso, assim, nossa, realmente vale a pena tudo que a gente está fazendo. Eu acho que a psicologia, assim, trabalhar enquanto psicologia social e estar mais próxima também das políticas públicas, eu acho que isso é muito engrandecedor enquanto prática, enquanto experiência, né? Na assistência social, tem o certo do que, o que o psicólogo vai fazer, né? Se ele não vai clinicar, o que ele vai fazer, né, a partir dessa inserção nas políticas públicas, mas eu penso, assim, a partir da minha experiência, que tem muito para ser feito, né, na nossa área de atuação, tem muito a contribuir, né, a psicologia para as políticas públicas, então isso ajuda bastante, assim, a gente até mesmo a se aproximar do campo, né, do território também. Então, tem muito de proveitoso para a psicologia e para a medicina também. Sim. E bom, eu vejo que também faz parte desses resultados a questão da inserção, né, dessas pessoas em situação de rua no mercado de trabalho, né, e nos serviços públicos. E eu queria perguntar também se vocês enfrentam nessa questão, principalmente na inserção no mercado de trabalho e outros serviços, discriminação, ou estigma, né, contra essas pessoas em situação de rua, principalmente na inserção no mercado de trabalho, e se isso existir, como que vocês enfrentam, né, esse estigma? Infelizmente, existe muito isso ainda, né? Esse estigma de contratar pessoas em situação de rua. A gente trabalha de que forma? A gente trabalha com a informação. Muitas pessoas não conhecem o serviço do Centro Pop. Acham que, vou dizer palavras bem chuvas, assim, são pessoas vagabundas, vão roubar, vão ser agressivos e tudo mais. Então, as pessoas realmente acreditam nisso. Então, a gente tenta trazer essa informação. A pessoa que está em situação de rua não necessariamente é uma pessoa usuária de alguma coisa ou tem um transtorno mental. Acontece que ela recebeu uma oferta de emprego, chegou na cidade, era uma mentira e ela fica em situação de rua. Então, a gente encaminha, falando assim, olha, veio na unidade, está solicitando emprego, a gente está aqui como apoio. Então, a gente passa o horário da entrevista, a gente leva na entrevista, a gente faz todo o acompanhamento de estar ali com a pessoa, porque a gente sabe que quando tem a gente aqui fazendo esse meio de campo, para eles é mais fácil conseguir ser inserido no mercado de trabalho. Sim. Bom, e para fechar essa parte dos resultados, eu queria voltar um pouco na questão da intersetorialidade, mas falando agora dentro da questão do sistema, né, do SUAS, que eu vi um documentário a respeito do CRAS também, de pessoas que conseguem ter um trabalho e a moradia, né, ter mais autonomia e possam fazer o acompanhamento pelo Centro de Referência de Assistência Social. Existe esse diálogo entre o Centro Pop e o CRAS, nesses casos? Como que funciona? Sim, é extremamente necessário, até mesmo a gente continua acompanhando, mas esse acompanhamento ele vai diminuindo aos pouquinhos e é quando o CRAS, né, a assistência social, no sentido do fortalecimento, né, dos vínculos, quando a pessoa já não está tanto naquela situação de vulnerabilidade das ruas, então tem que ser algo
regressivo, né, e progressivo em relação ao acompanhamento do CRAS cada vez mais de perto. Mas, assim, geralmente eles continuam procurando o centro pop, muitas vezes, às vezes eles nem pedem atendimento, mas de querer estar na unidade, muitos falam que aqui é uma casa para eles, então, por mais que muitas vezes eles sejam acompanhados e passam a ser acompanhados mais de perto pelo CRAS, então tem toda essa comunicação, mas ainda assim tem esse vínculo que é mantido com o centro pop. Aí isso tem que ser respeitado também no processo. Certo. Bom, é isso, viu? Obrigado. Essas foram as perguntas que eu tinha para fazer a respeito dos resultados. A gente já está chegando perto do encerramento e agora a gente preparou só algumas perguntas finais, mas sobre reflexões, né, para a gente pensar um pouco sobre tudo isso que a gente falou, né, daquele contexto, daqueles desafios, desses resultados. E também um pouco das perspectivas, né, sobre o que vai acontecer, como que o serviço pode ser melhorado. E para fazer essas perguntas, eu convido o Daniel. Bom dia. Eu também sou estudante aqui do curso de medicina, junto com os meus colegas. E, bom, para começar, a gente queria saber a opinião de vocês, né, que estão ali na linha de frente, tentando auxiliar, né, essas pessoas em situação de rua. Como que o município, Rondonópolis, ou o estado, até em uma questão de país mesmo, como que isso pode ser mudado para que seja auxiliado, né, para que esses objetivos sejam alcançados? O que precisa ser revisto, o que precisa ser melhorado? Queria saber a opinião de vocês sobre isso. É necessário a gente garantir o repasse de financiamento, né? O repasse suficiente de financiamento, ampliar as questões de moradia, como a gente havia comentado, implementações de outros programas, como o aluguel social, a moradia assistida, fortalecer sempre o serviço de articulação entre SUAS e SUS. E, além disso, é necessário que os serviços locais atuem com planejamento intersetorial para que a política seja efetiva aqui no nosso território. As secretarias, elas precisam estar em constante diálogo, principalmente a Secretaria da Assistência Social e de Saúde. Elas precisam ter muita proximidade, até mesmo para que essa rede intersetorial ela seja possível também. Sim. Então, vocês consideram que o diálogo é essencial para que tenha essa articulação, né, para chegar nesse objetivo. Bom, então, para a próxima pergunta, eu queria saber de vocês quais são as competências que são necessárias para que um trabalhador que quer chegar nessa área, né, um agente de saúde, seja requisitado desse trabalho. É importante, principalmente, uma capacitação. Então, compreender as leis, as diretrizes, né, as tipificações da assistência social, os programas, aquilo que já é feito também em outros estados, né, aquilo que já está sendo implementado. Então, cada vez mais pensar em propostas para o município, considerando também toda essa experiência que muitas vezes já está sendo implementada em outros lugares. Então, a capacitação é muito importante, mas também toda essa postura ética, então, respeitosa diante da heterogeneidade do grupo. Então, é muito importante compreender a partir de uma dimensão política, crítica também, sobre o fenômeno, né, de pessoas em situação de rua, da vulnerabilidade social que eles se encontram, do porquê vem todo o imediatismo também, quando eles precisam de atendimento, tanto nosso quanto dentro da rede. Então, tudo isso é muito importante enquanto alguém que está trabalhando, que está atuando nessa linha de frente, mas também pensando também que pessoas em situação de rua, elas estão transitando entre o território, né? Então, não necessariamente aquele atendimento que é específico para essa população precisa ter essa capacitação, mas também as outras redes, que são as redes que eles também vão transitar por elas, como a saúde, a moradia, a educação, também precisam
dessa capacitação, né, dessa formação contínua para o atendimento, ainda mais considerando a vulnerabilidade e a responsabilidade coletiva que a gente tem, né, com esse fenômeno. E essa capacitação, como que ela é feita? Quando vocês trabalham aí, vocês tiveram que fazer algum curso, alguma especialização, ou a faculdade foi suficiente para isso? Como que foi feito essa capacitação? Quando a gente entrou na unidade, a gente teve uma capacitação sobre a média complexidade e alta complexidade, que é onde o Centro Pop está inserido. Mas o ensino da universidade acaba que não sendo completo, todo, para que a gente entenda a realidade. Isso a gente só aprende na prática mesmo. Mas aí a gente faz por conta nossa, depois, né, da formação que teve pela prefeitura, por conta nossa, a questão do serviço. E isso também se torna uma crítica, né, porque a gente é processo seletivo. Então, a gente conhece o serviço, a gente aprofunda no serviço, mas daqui a um pouco acaba. Então, a gente cria vínculos, os meninos criam vínculos, a gente consegue ter resultados, porque o vínculo foi estabelecido, mas depois isso se encerra. Então, a questão do concurso público, dentro da unidade, ele é fundamental. Entendi, muito obrigado. Bom, e a gente agora falar um pouco sobre essa questão do estigma, né? Já foi comentado aqui diversas vezes sobre essa questão do estigma da sociedade aqui no talk show, mas eu queria saber de vocês, como que a gente pode, né, transformar o estigma da sociedade, né? Como que a gente pode mudar esse preconceito que a sociedade tem com essas pessoas para algo que seja a realidade, né? Para que elas possam entender a realidade. Como que a gente pode fazer isso? É um desafio, assim, exige muita sensibilização, exige essa formação continuada, também a divulgação dos serviços, daquilo que é ofertado pelo Centro Pop, mas também sobre os direitos. Então, isso precisa ser mais divulgado também. Essa promoção de espaços de convivência. A gente foi num congresso, a gente teve algumas trocas de experiências com outros Centro Pop, então eles fazem eventos nas praças, nos espaços onde são os territórios que eles ficam. Então, tudo isso traz a importância, assim, de também ir até esse território e produzir coisas dentro desse território, não somente dentro da unidade também, talvez enquanto uma possibilidade mesmo de sensibilização, mas que assim, talvez uma das maiores dificuldades neste momento seja dos direitos civis, né? Da importância da manutenção e de que eles também têm os direitos, e esses direitos, eles têm que ser resguardados, e isso é algo mais difícil, assim, de comunicação mesmo, com pessoas que estão mais distantes, né, desse contexto, de que eles também são sujeitos de direito, e isso tem que ser bastante frisado também. Sim, é até uma das perguntas que a gente ia fazer aqui, que é qual que é a importância, né, da população enxergar, né, essas pessoas como sujeitos com direitos, né, e não apenas a população, né, mas sim eles também se enxergarem como pessoas que possuem direitos, né. Eu sei que é muito comum, né, que muitos deles se enxergam de maneira invisível, né, perante a sociedade, e como que isso pode afetar, né, na vida dele, e como que a gente também pode, na pessoa, desmistificar isso, né, fazer com que ela se enxerga como uma pessoa de direito, e a importância, né, dela se enxergar dessa maneira. É fundamental que a gente faça esse trabalho com a sociedade. Sempre que possível, a gente faz, no momento de abordagem, né, a gente faz a orientação de que pessoas em situação de rua são pessoas detentoras de direitos, assim como qualquer outra pessoa. A situação de rua, ela é um sintoma coletivo, consequência de vários fatores sociais, econômicos e políticos. Então, esse olhar da dimensão da sociedade organiza os serviços e garante o acesso às políticas públicas. Então, a gente reforça isso também em conversa com os meninos. Porque é isso, às vezes eles não procuram atendimento, ou eles
estão muito resistentes em falar com o médico por experiências outras, né? De que não foram bem atendidos, de que eles são, eu vou atender de qualquer jeito, próximo, ou eles chegam em determinada unidade, um segurança está no cangote deles. Então, assim, a gente sempre procura fazer essa conversa com os meninos, de que eles têm direitos como qualquer outros, e que se isso não está sendo assegurado por eles próprios, a gente está aqui para poder fazer com que isso seja garantido. E aí a gente tem conversas com a população, tem projetos de fazer esses informativos de como funciona o serviço, de qual é o público, para que a gente consiga, acho que minimamente eu posso dizer, com que as pessoas tomem mais conscientização do público em situação de rua. E também é muito importante para a política de pessoas em situação de rua que tem algo institucional também. Então, nesse momento, o CIAMP, né, que é o Conselho Específico para População em Situação de Rua, ele se encontra desativado, mas a gente já está em andamento, né, para reativá-lo novamente. Ele é composto não somente pela assistência social, pelos usuários, mas também pelo SUS, pela Secretaria de Habitação. Então, precisa ser composto, mas também precisa que haja também um interesse, né, de compor também esses espaços e também de chamá-los para fazer parte também. Então, a gente fica muito feliz quando vem uma pessoa também que já teve acesso, muitas vezes porque vem também de outros estados. A gente, semana passada, acolheu um rapaz que tinha um folheto, assim, direitos e deveres da pessoa em situação de rua. Então, é muito bom, assim, quando a gente percebe que tem algumas pessoas que têm essa informação, ainda mais porque elas vão disseminando também entre os seus pares, né? Então, isso ajuda bastante. Sim, a gente vê que isso é muito importante, né, e necessário para essas pessoas. E, bom, e para finalizar aqui a minha parte, também as perguntas do talk show, queria saber, na opinião de vocês, qual que é o maior aprendizado, né, de trabalhar com essas pessoas, né, essas pessoas em situação de rua, qual que é o maior aprendizado, tanto na prática profissional e na vida pessoal? Acho que é muito assim, pensando naquilo que eu tinha falado da psicologia, que por mais que a psicologia esteja ocupando outros espaços, e é muito importante que ela ocupe espaços de políticas públicas, ainda assim é muito disseminado, né, a psicologia enquanto uma prática clínica, individualizada. Então, quando a gente está trabalhando em contextos coletivos, é outro tipo de manejo. E essa experiência ela é muito engrandecedora na nossa formação também, trabalhar com os coletivos, com as políticas públicas, com essa manutenção e preservação dos direitos. Então, e também considerar a situação de rua enquanto um sintoma coletivo, né? Então, de como que a sociedade tem se organizado na garantia dos direitos, na garantia do acesso a essas políticas públicas. Então, tudo isso conta como muita experiência, muita experiência. A gente está aqui desde fevereiro, começo do ano, mas parece que a gente já viveu vários anos aqui na unidade, porque cada dia é um aprendizado diferente. Pode falar, professora. Deixa eu perguntar uma coisa, em relação ao albergue, tem albergue na cidade? Para A dormir gente tem mesmo? uma casa de passagem. Ela é temporária, então os meninos têm um tempo ali para poder ficar, se organizarem, aguardar documento, aguardar primeiro salário. No município tem. Ela não é do Centro Pop, né? A gente faz alguns encaminhamentos para lá, mas lá recebe também pessoas egressas do sistema penitenciário encaminhadas do escritório social. Hoje ela tem capacidade para 40 homens e 10 mulheres? 10 mulheres. Não, o que eu estava questionando assim, por exemplo, aquele dia, de repente eles querem dormir em algum lugar que não seja, né, no local de sempre, e se eles teriam essa única noite, por exemplo, vai lá, dorme, volta.
teria no município? Eles podem fazer isso, tipo assim, mas eles precisam passar pelo Centro Pop ou pelo escritório social. Porque daí a gente consegue, como lá abre 6 horas da manhã, aí sobrou tantas vagas. Aí eles mandam para a gente, tem tantas vagas hoje na casa provisória. Então a gente, se durante o dia não preenche, a pessoa chega lá e aí é acolhida, ou mas está tudo preenchido, não tem como acolher. Mas a pessoa, se ela quiser ficar lá um dia, ela fica. 2, uma semana. Ah, sim. Vocês falando aí me remeteu à época da minha graduação. Eu participei da reinserção de ex-catadoras de lixo na sociedade. Então, o lixão foi desativado e aí a prefeitura fez todo um trabalho para que. Então, eu sou nutricionista, fiz a capacitação em relação à higiene, produção de pães, né, receitas, compras, toda essa parte, e depois eu era estagiária, né? Eu acho que eu tinha 19, 20 anos, e aí eu fui com elas, eu ia com elas nos locais para ensiná-las a vender o produto delas, porque eles têm assim, eles não se sentiam parte da sociedade, então eles tinham dificuldade de olhar nos olhos das pessoas, então ia vender, eles não conseguiam vender, né? Eram ali, nesse caso, eram só mulheres, elas não conseguiam vender, então tinha todo um trabalho. Eles se organizavam e eles se relacionavam só com aqueles que estavam ali próximo deles, né? Então eles iam até o centro da cidade, fazer uma coisa assim muito pontual e eles voltavam para a região. Eles tinham dificuldade de conversar, era muito difícil conversar. E aí eu fiz um trabalho por um tempo de ensiná-los a vender. E eu lembro que a própria população, quando ia comprar, acabava se direcionando só a mim, só pelo fato de eu olhar para a pessoa. Porque eles não olhavam, elas ficavam de cabeça baixa, ia dar troco de cabeça baixa, e aí a gente acha isso tão assim, né? Você fala assim, não é verdade, mas eles não se sentem parte da sociedade. Então, eu acredito, quando vocês foram falando, eu fui lembrando, né? Eu já passei por muita coisa da saúde coletiva e eu estava adormecida dentro de mim essa parte, mas eu já fiz um trabalho bem legal e assim, bem necessário. Eu era muito nova, não sabia da magnitude, né, da problemática toda, mas eu vejo, assim, que é um trabalho bem legal, bem bonito, e é um trabalho formiguinha. A gente só fez, no caso, na época, eu fiz só uma parte, e depois a prefeitura continuou fazendo trabalho com as meninas, né, para que elas conseguissem realmente conseguir trabalhar, né, ter renda, né, principalmente a renda. Então, já que desativou o lixão, a gente tem que dar renda para essa população. E aí depois eu acabei me afastando, né, do município até, eu não sei como é que ficou, mas na época foram retiradas, assim, acho que mais de 50 pessoas dali, no total. E eram diversos projetos bem legais, mas é um trabalho bem bonito. Parabéns, meninas, eu vou dar palavra aí ao Vitor. Então, muito obrigado, foi muito bom conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, do Centro Pop, e dessa população vulnerável daqui de Rondonópolis, que a gente comentou, a gente não conhecia. Isso acaba conectando muito com o que o Daniel falou, da invisibilidade, né? Às vezes a gente acaba passando e não vê. Eu lembro que acaba que foi algo que foi muito discutido na pandemia, né? Que eles estavam aí, todo mundo isolado em casa, e só eles aí, e como é que fica essa população, né? Aí as perguntas já acabaram, a gente agora só queria saber o que vocês acharam do talk show, a professora Bárbara comentou, foi nossa primeira experiência com isso, eu nem sabia, na verdade, que era um talk show. Então a gente queria saber o que vocês acharam, sugestões pode ser uma sugestão de melhoria e uma qualidade que vocês acharam, e uma nota de 0 a 10. É a nossa primeira participação também num talk show, então assim, acho que tá todo mundo no mesmo barco. Mas a gente ficou muito contente do convite ter partido da universidade, a gente, como frutos da universidade pública, né, poder fazer essa troca, né, devolver para a universidade, para os alunos que estão ali, o nosso conhecimento de que está na rede.
Então, eu achei fenomenal poder falar do público, poder passar esse conhecimento, poder falar do que está acontecendo, quais são as possibilidades de fazer. Não sei se vai ser produzido algum documento depois, algum estudo desse talk show que vocês pensam em fazer, mas talvez enquanto pensar, né, fortalecimento de alguma política pública, alguma ideia para o município, algum projeto de pesquisa aqui dentro, a gente está de porta aberta para poder receber vocês. Eu achei 10 de 10. Fazer a visita. Sim. Para conhecer o espaço. Também gostei bastante de ter participado. Agradeço muito o convite também. Foi muito interessante essa troca. Obrigado. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês, pela participação de todo mundo, né, que assistiu, que participou de alguma forma. Muito obrigado mesmo. E obrigado, né, pela contribuição com a nossa formação profissional. Vocês formaram aí na UFR, formaram pelo UFR, né, e agora estão auxiliando muito na nossa formação. Muito obrigado. Obrigada, gente. Meninas, muito obrigada. E realmente eles vão produzir um seminário, tá? Porque cada grupo está fazendo com uma população vulnerável e agora a gente vai compartilhar, né? E ainda não temos um produto, né? Poderíamos fazer outras coisas, mas nesse semestre a gente não vai conseguir, eles têm outras metas, mas ideias, é bom que as ideias vão surgindo para a gente até aprimorar, até porque eu também não conhecia, eu só escutava falar, né? Do Centro Pop, e eu também não sou do município, eu estou aqui há quase 4 anos, e cada vez eu vou conhecendo mais, e a gente sabe que vai mudando a gestão, e aí as coisas vão modificando, e eu espero que a nova gestão e as outras que virão sempre tenham como foco, né, o Centro Pop, porque é um trabalho muito bacana mesmo, e muito necessário, é uma política, né, federal, mas a gente sabe que cada pessoa que está ali se entrega. Eu sei porque a gente trabalha com saúde coletiva há muito tempo e é uma entrega muito grande. E eu trabalho com a população idosa, eu sou gerente do NEAT, da UFR, e aí a gente sabe que se a gente não sair de lá transformado, é porque a gente não agiu, a gente não trabalhou, porque a gente tem que ter uma transformação. Se não se transformou, é porque você não trabalhou direito. Eu sempre falo isso para os meus estagiários que estão lá, que graças a Deus, eu tive muito estagiário da medicina, todo mundo saiu, assim, renovado, né, e pensando muitas outras coisas em relação ao público que a gente trabalha lá, tá? Então, muito obrigada, o meu contato tá com a Naidelaine, né, e aí é só vocês pegarem a hora que vocês quiserem, tá bom? E a gente vai mantendo contato. Muito obrigada. Obrigado, Tchau, gente. gente. Boa noite. Até Meninos, mais. continuem aqui, meninos. Obrigada. Bom, pessoal, acho que só estamos nós agora, né? Ninguém saiu. Tá. E aí, o que vocês acharam? Sucesso? Gostaram? Acho. Gostei bastante. Eu Vamos gostei. erguer a mão aí. Pode falar, Jonas. Eu gostei bastante, professora, me surpreendeu, assim, porque eu também não conhecia nesse trabalho. Eu não fazia ideia de que tinha isso aqui no município. E foi algo, assim, que realmente, assim, despertou meu interesse. Não foi só, assim, fazer por fazer, sabe? Por ser uma questão de ser um trabalho da faculdade e tal. Achei bem legal. Alguém pensa diferente dele? Se alguém não pensar diferente dele, eu quero fazer umas orientações por causa da hora. Alguém pensa diferente? O Neto levantou a mão, era para levantar a mãozinha aqui, né, da conversa, mas tudo bem. Depois a gente vai conversando mais, tá, sobre essa experiência. O que eu quero de vocês? Removeram a Camila? Eu tirei ela, professor, por causa que
Você falar com a gente, né? Ela é professora também, ela está assistindo, mas tá bom. É o seguinte, vocês têm que fazer o seminário, né, de vocês. Tentem não pegar as questões e ficar respondendo, tá? Faça uma coisa fluida. Pega, então, por exemplo, várias perguntas quebradas, ela acabou respondendo e dá para vocês fazerem ligação com as coisas, tá? Não precisa ficar fracionando nos 4 blocos, né? Então, tentem fazer uma coisa assim, mais fluida. Mencionem a política, tá? Trabalhem essas coisas. E lá no termo de referência tem o tempo. Eu acho que ficou de 20 a 30 minutos. Eu não peguei agora o termo, mas está certinho lá a quantidade de tempo. Não deixem para montar o seminário lá depois, porque agora está tudo fresquinho, tá? Então, tentem se organizar para chegar um momento aí e vocês já fazerem, ver como é que vocês vão se organizar aí internamente. Se vai fazer alguma transcrição. O Gustavo fez a gravação, né? Até é bom até que chegou uma das respostas dela, eu fiquei bem confusa se eu entendi uma coisa, entendi outra, então é bom escutar logo no começo. Agora eu não lembro qual foi a pergunta, mas logo no começo eu fiquei um pouquinho confusa porque cada uma respondeu de uma forma e eu não entendi a resposta final. Então deem uma olhada lá, assistam e tentem compilar aí para, né, para trazer em pouco tempo, certo? Diga, Guilherme. Bárbara, então, por exemplo, a gente poderia fazer dividir por partes. Igual no começo, a gente poderia falar um pouco sobre como essa população está vulnerável, como ela foi parar naquela situação, pegando os relatos das próprias psicólogas, né? Aí, com isso, já encaixar os desafios que eles enfrentam, aí depois evoluindo, em vez de dividir em blocos. Sim, vocês têm que sentar e ver qual que é a melhor forma para não ficar uma coisa tipo de resposta, de pergunta e resposta. Até porque vocês não vão ter tempo. A gente fez o quê? Em 1h30. Vocês vão ter só, no máximo, meia hora ali. Então, vocês vão ter que juntar, né? Eu sei que dá vontade de contar tudo para as pessoas, mas essa não é a realidade. Cada um, né, tem o seu trabalho. Mas tentem fazer um compilado, até eu acho que dá, assim, nas falas dá para vocês pegarem coisas tipo assim, o papel, aí vai puxando, sabe? Coisas que elas foram falando. Eu acho que dá para fazer uma coisa legal. Só que tem que sentar e pensar, tá? Uma Outra coisa, coisa. uma coisa bem interessante que eu acho que vocês têm que trazer é a questão do morador e a pessoa em situação. Eu acho que a gente já pode educar o nosso grupo mesmo ali, tá? Então a gente não chama. Quem que foi o primeiro que falou? Eu tenho anotado aqui que falou era morador, eu até coloquei, gente, não é morador, eu sei que vocês sabem, mas é hábito, tá? É hábito. E depois eu percebi que vocês não fizeram mais, Fui eu, mas é professora. o hábito. Isso, Eu Gustavo. confundi. Eu É tava hábito. meio ansioso ali, acabou saindo. Não tem problema, mas aí depois a gente já corrigiu e eu acho que é um aprendizado, tá? Porque eu mesmo chamo. Eu sei do termo certo e daqui a pouco eu falo morador de rua, porque a gente cresce, né? 30, 40 anos falando morador de rua e aí depois você tem que mudar, né, o jeito de falar. Guilherme, você ia falar mais alguma coisa? Eu ia perguntar em relação não sei se vocês vão mandar o documento depois para a gente fazer os slides, né? Para o seminário. Seria preferível colocar muito mais imagem do que texto, né? Mas a gente não teria imagem para colocar nesse caso. O termo de referência de vocês tem lá as regras, né? O tempo, tal, a coisa básica. Vocês têm que colocar um pouco da política, um pouco da entrevista, fazer esse confronto, tal. Em relação à imagem, vocês podem pegar da própria internet, aí vocês têm que referenciar. Mas o que a gente pede mais é para vocês colocarem mais tópicos do que ficar escrevendo aqueles textos enormes. É mais isso. Eu acho que se não tiver imagem, não tem, né? Fazer o quê? Né? Não tem muito o que fazer, tá? Certo, então.
Pode pegar a imagem do documentário? Acho que pode. Tenta fazer um print lá, pegar algumas imagens, né? Às vezes apresenta para o pessoal falando, ó, existe um documentário que foi disponibilizado para a gente, né? Aí a gente deixa depois, lógico que são 40 minutos, né? Então não tem como a gente passar aqui, mas que é muito interessante, é recente. Então, acho que dá para vocês apresentarem dessa forma e conseguir fazer um bom seminário. Eu conto com vocês aí, porque tem bastante informação legal, né? Na entrevista. Eu acho que eu mesmo aprendi um monte. Eu sempre aprendo nas coisas que quando eu lido com o público mesmo que trabalha, né? Os servidores, a gente aprende muito. Certo, meninos? Dúvida em relação ao seminário? Não? Tá bom, agora deixa eu falar mais uma coisa. Deixa eu ver se eu fechei aqui. Acho que acabou fechando. Peraí, só um minutinho que eu vou reabrir aqui. Ah, não, tá aberto aqui. Daniel, os dois Guilhermes, o Pedro Lucas, o Vitor Daniel, o Jonas e o Gustavo vão ficar comigo na ESF Casaldáliga. E aí, os outros meninos vão... O coisa saiu? Acho que saiu. Ele falou que O notebook carregou. do Vitor descarregou. Ah, tá, eu não vi aqui. É porque eu tava olhando a outra. E aí os outros meninos vão ficar com outro professor, tá? E aí eu vou passar para Jamile. Então, quem for ficar comigo, já fica aqui na chamada. O restante, eu não sei quem é aqui, acho que é a Larissa, né? Eu me perdi um pouco. Acho que o Rafael também não vai ficar comigo, é de outro grupo. Aí podem ir saindo da chamada que eu vou conversar só com os meus meninos.